Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa mentoria A Chave, e eu espero de coração que essas aulas tenham te engrandecido de alguma forma, que tenham te ajudado a fazer algumas adaptações nos seus negócios ou na sua vida pessoal, e que de certa forma você esteja construindo um novo plano de negócio, um novo plano de carreira. E essa aula é muito importante para conseguir te ajudar de certa forma a alinhar o processo de vendas dentro da sua empresa, do seu negócio, ou se você tem algo pequeno, como prestação de serviços, enfim. Então vamos falar hoje sobre quebra de objeções na venda. Então, antes de começar a compartilhar uma palavra, em Hebreus 10:23, a Bíblia fala: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Tenha fé, creia, porque Deus cumprirá as promessas que Ele tem para a sua vida. Então, vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, eu quero te pedir pela vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, Senhor. Eu te peço, Pai, que se ela estiver passando por algum momento de dificuldade, que ela possa entregar para Ti, Senhor, para que Tu possas ajudá-la a encontrar a solução que ela precisa nesse momento, Senhor. Eu te peço, Pai, que Tu entregue as ferramentas para que ela tenha uma mente criativa, que faça mudá-la para o estado que ela se encontra hoje, né? Que ela possa ter um novo mover na vida dela, que ela possa ter uma era de mudanças e que ela possa ter um crescimento pessoal, que ela possa evoluir o negócio dela e que ela possa ter novos projetos, novas mentalidades criativas que realmente alcancem o sucesso, visto que ela coloque como meta, como propósito, ajudar pessoas, transformar vidas e encontrar aquilo que Tu desejas para a vida dela, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu nos dê sabedoria, discernimento para andar com as pessoas certas, para que nós não venhamos a nos distrair nos detalhes, Pai, mas que sim estejamos focados em um novo propósito, e uma nova mudança de vida. Obrigada por mais esse dia, por mais esse conteúdo que eu venho compartilhar, que possa realmente edificar a vida daquele que me assiste. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos falar sobre quebra de objeções. O que são objeções? São barreiras colocadas pelos consumidores durante a compra de um produto ou serviço. Ela é uma crença limitante, uma incerteza no projeto, uma desconfiança do vendedor ou a carência de alguma informação que não foi esclarecida, né? Então, é o momento em que o cliente ele entra em contato com o seu produto ou serviço, ele tem alguma informação sobre ele, mas não foi o suficiente para ele decidir comprar. Então, ele cria uma objeção para não comprar naquele momento, tá? O potencial cliente não identificou valor no seu produto ou serviço ou não está no momento ideal de comprar. Então, alguns motivos: porque ele não precisa tanto solucionar aquele problema dele naquele momento, ou porque ele não tem confiança na empresa, ou porque ele também não possui um orçamento disponível para fechar essa compra com você. Então, a ideia aqui hoje é criar estratégias para que você rompa essas objeções, tá? Então, devemos identificar as objeções e superá-las para que o nosso negócio concretize. Então, encare as objeções como uma oportunidade. Às vezes, o cliente simplesmente some e é pior você não saber o porquê que ele sumiu ou se ele de fato te falar o porquê que ele não pode comprar naquele momento, né? Então, mostre valor,
que o cliente precisa daquilo para solucionar o problema dele e tente identificar a causa real do porquê que ele não comprou o serviço. As pessoas têm dificuldade de dizer o não, né? Então, muitas vezes elas mentem. E aquela objeção que ela está te falando não é uma objeção real. Então, o cliente ele deve entender que o resultado do projeto pode ser superior às suas preocupações. Então, estabelecer uma relação de confiança. Então, no momento em que você cria um relacionamento saudável com aquele cliente, e uma coisa assim que eu deixo muito clara é não empurre, não seja um vendedor cansativo, né? Deixe isso claro para o seu funcionário também, né? A gente a gente não pode confundir a ambição em vender com a ganância de vender, né? Tipo, vender a todo custo. Não é isso. É importante a gente entender o cliente, entender as razões dele, ouvir em detalhes o porquê que ele te procurou, saber trabalhar as preocupações que ele vive, as dores que ele vive, e mostrar que se o seu produto ou o seu serviço realmente pode transformar a vida dele, mostrar que através de outras vidas que foram transformadas, a vida dele também pode ser transformada com aquele produto ou aquele serviço, tá? Então, crie esse relacionamento íntimo, é muito importante esse momento de intimidade com o nosso cliente, tá? Então, conheça bem o seu cliente potencial, faça ligações, crie intimidade. Então, no meu modelo de negócio hoje, muitas vezes, a gente tem barreiras, né, no relacionamento no WhatsApp que distancia o nosso cliente. O que eu faço muitas vezes? Eu pego o WhatsApp Fernanda, e falo com o meu cliente, não deixo só minha funcionária falar. Eu pego e mando o áudio. Recentemente a gente teve o resgate de um paciente que não vinha há muito tempo e a gente tinha perdido o contato dele, então eu peguei, mandei um áudio pra ele. Nossa, fulano, cara, como a gente procurou o seu contato, quanto tempo, poxa, que saudade, faz tempo que você não vem aqui, quando você veio a gente fez isso assado, foi muito bom a sua presença aqui, a gente sente sua falta. Então eu mesmo entrei em contato diretamente com ele através do WhatsApp da minha empresa, entendeu? Então o cliente se sente próximo, então que outro lugar poderia fazer isso? Nem sempre, né? Então, se não for por ligação, mostre em áudio, mostre em vídeo que é você mesmo falando com ele, tá? Então, destaque o que o cliente vai resolver quando ele adquirir o seu produto. Então, se ele te demonstra qual preocupação que ele tem hoje, mostre em detalhes as soluções que o seu produto pode entregar para ele, né? Então, se for dentro, né, daqui do nosso meio, de estética, que seria fazer um procedimento, busca por um procedimento, né? Hoje, se a pessoa entrar em contato e perguntar, porque ela se queixa muito de rugas na testa, por exemplo, né? Eu posso explicar para ela como que o Botox resolve esse problema. Então, óbvio, sem uma linguagem técnica, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento nas próximas aulas, mas sem uma linguagem técnica, mas uma linguagem mais casual, eu vou explicar como que a toxina botulínica, o Botox, pode resolver o problema daquele cliente, e mais uma vez reforçar que outras pessoas tiveram esses problemas também, que tiveram os problemas solucionados comigo, né? Então, deixe claro isso para o seu cliente. Antes, né, de passar o orçamento, lembrem bem, estabelecer toda essa estratégia de relacionamento com ele, tá? Então, deixe também o seu cliente à vontade para dizer não, né? Às vezes você fica forçando tanto uma situação que ele fica sem graça de dizer não, e isso é muito chato, porque ele vai procurar outra pessoa que não seja tão cansativo assim, né? Então, dê a liberdade dele dizer não, e em determinado momento você já usou todas as suas estratégias e ainda assim ele disse não, aí você finaliza. Oi, fulana, olha, infelizmente, sinto muito que você não possa fazer agora, você me dá a oportunidade de te chamar então na semana que vem, tal horário? Por exemplo, seja específico nisso, né? Pergunte quando você pode agendar para conversar com ela novamente, quando vai ser uma nova oportunidade de falar com ele novamente, entendeu? Então, essa é uma forma de você não abandonar essa pessoa 100% também, tá? Às vezes aquele não é o momento, mas daqui a 15 dias pode ser, ou no outro mês pode ser, e é importante, óbvio, criar um relatório disso, né? Em uma planilha que seja retornar a falar com esse cliente daqui a X dias,
né? Então, estabeleça toda essa linha de processos, né? Seja em mapa mental ou em rotina do seu funcionário, enfim, né? Isso é importante, criar esse relatório. Então, registre quais foram as objeções da venda e os motivos da perda. Isso é uma forma de melhorar o seu processo comercial. Então, se ela relata ali em uma planilha todo mundo que foi falado, se você relatar todo mundo que foi falado, né? Então, obter um agendamento, eu consegui finalizar uma venda, mas os motivos que eu não consegui, né? Então, vai ver ali as objeções não são só preço, mas às vezes se você listar que o número X de objeções aconteceu, onde você pode melhorar nisso, que possa melhorar a sua conversão, tá? Então, listar é muito importante também, tá? Então, tenha um processo de vendas estruturado e entregue valor ao consumidor mesmo antes dele comprar o produto. Então, se você alinha bem esse processo de atendimento do seu cliente, na hora que o seu funcionário ou funcionária, né, estiver iniciando uma conversa, ele já sabe mais ou menos como que ele deve guiar aquela conversa para, no final, conseguir converter aquela venda. Então, as dúvidas são muito comuns, os questionamentos são muito comuns, isso acaba se tornando repetitivo e você sabe quando você obtém, quando você segue um caminho e obtém um sucesso na venda e quando você segue o outro rumo e não obtém a decisão de compra do teu cliente. Então, estabelecer essas metas, esse processo todo, né, mapear todo esse processo é importante para o teu funcionário, para você chegar a uma decisão de compra assertiva, tá? Então, vamos a alguns exemplos. O primeiro, seu cliente diz que isso não funciona, né? Então, aquilo, por vezes, aquilo que o vendedor promete é tão gigantesco que o consumidor tem dificuldade em aceitar o produto ou serviço então é preciso que o vendedor crie autoridade e dê provas de que o produto é confiável. Recorra a testemunhos de casos de sucesso dos clientes que têm adquirido o produto e aproveitado as suas potencialidades. Então, na hora que a pessoa falar que isso não funciona para ela, mostre que funcionou para outras pessoas, né? Então, crie provas sociais, como a gente falou na aula de gatilhos mentais. Então, estabeleça conteúdos para aquela pessoa que façam ela pensar atrás que não funciona e que pode funcionar para ela, tá? Outro motivo eu não confio nessa pessoa, né? Ao não conhecer o vendedor, os consumidores tendem sempre a ser mais reservados e a reserva pode ser de tal forma significativa que funciona como um entrave na compra. Então, a solução passa por construir autoridade e credibilidade, uma imagem sólida capaz de transmitir segurança a quem comprar. Este é um problema que atinge, sobretudo, os vendedores que estão recentemente em qualquer mercado. Então, a gente já falou sobre isso, então, aumentar a sua autoridade. Então, vá lá na sua rede social, veja como que tá, se você tem estabelecido a sua experiência na área, se você tem os títulos bem declarados ali, se você se posiciona como uma referência em alguma coisa, detalhes sobre essa coisa, tá bem detalhado na sua rede, seu produto ou seu serviço, de forma que gere uma confiança ou uma autoridade para o seu cliente. Então, vá lá, faça esse mapeamento, tá? Esse produto ou serviço não funciona para mim. Alguns consumidores entendem as potencialidades do produto ou serviço, mas não veem como pode ser útil para si, especificamente. O vendedor pode então apostar em campanhas de persuasão e dar exemplos, por exemplo, de como que ele pode funcionar assim para aquela pessoa. Então, o objetivo é alargar as potencialidades do produto em questão e deixar em aberto para que o consumidor reflita e entenda que, afinal, o produto pode mudar a vida dele. Então, se ele te relatou as preocupações que ele tem ou as dores que ele tem, mostre em detalhes como o seu produto pode resolver o problema dele. Então, mostre essas provas para ele, se for por um depoimento, se for porque resolveu, outra pessoa tinha o mesmo problema que ele foi e teve a solução através do seu produto ou serviço. Então, algo que, ainda que ele não te responda, faça ele refletir. Pode funcionar para mim sim, tá? Não vai conseguir implementar.
Apesar de reconhecerem o valor do produto a adquirir, há consumidores que decidem não comprar porque acreditam não ter tempo, dinheiro ou ferramentas essenciais para usar o serviço ou produto. Para isso, o vendedor deve contar a sua própria história ou casos de conhecidos que demonstrem como é possível a partir do zero, a partir de determinado momento, né, com o seu produto atingir o resultado que aquela pessoa deseja, né? Então, é comum, né? É incomum que isso aconteça, alguém chegar por você com interesse em fazer algo e dizer que aquele não é o tempo dela de adquirir o produto, porque ela não vai conseguir colocar em prática, seja um serviço, seja um produto em si ou um curso, enfim. A gente pode quebrar a objeção mostrando a experiência de outras pessoas, com certeza, né? Então, demonstrando que o posicionamento dela precisa mudar, porque assim como outra pessoa mudou o posicionamento, conseguiu mudar de vida, ela também, se ela startar com o seu produto ou serviço, ela vai conseguir também mudar de vida, né? Então, deixar a experiência de outros clientes encantar ela. Então, não preciso disso agora, é uma outra objeção. Existem consumidores que não reconhecem imediatamente o valor do serviço ou produto e que por isso acreditam que é até possível adquirir o produto, mas não naquele momento. Para isso, o vendedor pode aumentar o valor do produto e usar o fator escassez em seu favor. Então, não precisa, o cliente chegar para você e falar assim, eu não preciso disso agora. Aí você pode usar a escassez, por exemplo, mas eu só tenho 2 unidades, se você não adquirir agora, vai acabar. Ou eu só tenho 2 horários, se você não agendar agora, eu só consigo te atender daqui a 1, 2 meses. Então, o gatilho da escassez pode te ajudar muito e aumentar o valor, né? Eu tô conversando aqui com mais 5 pessoas e só tenho 2 vagas, eu tenho 3 pessoas interessadas. Se você pudesse adiantar e me dar uma resposta nas próximas 2 horas, se você vai conseguir ou não fechar, é importante para mim. Então, a pessoa vai pensar 2 vezes se ela não fecha logo, né? Então, é possível converter essa objeção. Terceiro elemento. Uma venda tem como base 2 elementos principais, o vendedor e o consumidor. No entanto, existe por vezes um terceiro elemento que pode influenciar a opinião do consumidor. A esposa, o filho, um amigo, um colega do trabalho. Por isso é importante o vendedor deixar às claras as vantagens de adquirir o produto e enumerar argumentos lógicos para justificar a sua intenção de comprar, né? Então, usar do poder do detalhamento do produto ou serviço para convencer de que ele deve tomar aquela decisão, independente que outra pessoa esteja criando uma objeção, né? Então, favorecer as vantagens do produto, tá? E se der certo? Ainda, essa objeção é rara, mas pode acontecer. Antes de adquirir um serviço ou produto, é mais do que normal que o consumidor pense nos resultados que pode obter a longo prazo. Mesmo que pareça estranho, alguns consumidores optam por não comprar o produto ao pensarem no sucesso. E se forem de tal forma bem-sucedidos, que perdem a capacidade para responder a toda a procura. Por exemplo, no caso de um serviço para uma empresa, o aumento de clientes pode ser de tal forma que a empresa não esteja estruturada para atender toda aquela demanda. Então, você precisa gerar soluções para que esse consumidor consiga administrar melhor o negócio dele, né? Então, não, mas isso não pode ser uma objeção para o seu crescimento. No momento que você investir, você pode, de repente, aumentar a contratação da sua equipe. Se você colocar um funcionário aqui, outro aqui, você vai conseguir escalar o seu negócio. Então, gerar estratégias e planos que ajudem o consumidor a ajustar ali o plano de negócio dele ou empresa para que ele obtenha mais sucesso na compra do seu produto, tá? Então, não tenho dinheiro. Quando os consumidores não têm dinheiro para investir em determinado produto ou serviço, o vendedor pode tentar resolver o problema de algumas formas, como convencer o consumidor a cortar gastos em outras coisas, ou mesmo facilitar a forma de pagamento. Então, pagamentos parcelados em tantas vezes,
ou mesmo fazer uma analogia das parcelas a algo que ele usa, que ele gasta numa rotina dele semanal, mensal. Por exemplo, se você deixar de jantar em um restaurante que você gosta, que você gasta em média R$ 150 no mês nisso, basta você fazer essa economia e você consegue investir no seu treinamento, que pode te render ainda um faturamento duplicado ou triplicado, ou que você pode investir nesse procedimento que vai fazer com que a sua autoestima seja elevada, que você se sinta melhor ao olhar no espelho, enfim, se é um serviço que você está prestando. Então, fazer essa analogia faz com que a pessoa pense, não, eu tenho esse dinheiro, então não é o dinheiro, né? Então ela vai ter que te gerar uma outra objeção para que você consiga combater e fazer ela tomar a decisão da compra, tá? Bloqueio. Alguns consumidores têm ideias pré-concebidas e absolutamente falsas sobre o produto. A solução passa por perguntar ao consumidor se, ao conhecer o produto, sabe como fazer algo específico relacionado com o assunto. Caso não saiba, a pergunta vai causar insegurança e a curiosidade do consumidor. Então, vai direto ao assunto. Então, às vezes, a pessoa tem um bloqueio, um medo ou insegurança para adquirir aquilo, né? Isso acontece muito em cursos, treinamentos. E na hora que você mostra que o seu produto tem a solução, né, para quebrar aquele bloqueio dela, ou mostrando a experiência de outros clientes, isso faz com que ela pense duas vezes e não comprar ou tomar a decisão de compra, tá? Então, concluindo, o processo de vendas, ele precisa estar alinhado em criar um relacionamento íntimo com o cliente, intensificar as dores que ele vive e mostrar nos detalhes que o seu produto ou serviço tem a melhor solução. Exemplo, dizendo que pode ocorrer se ela escolher alguém ou produto desqualificado. Então, você sabe os benefícios do seu produto, mas você sabe que se ela comprar um produto ruim, que é semelhante ao seu, algo de ruim pode acontecer com ela. Então, você pode enfatizar tudo de ruim que pode acontecer se ela comprar um produto desqualificado, que é ali seu concorrente. Então, faz comigo que eu te garanto o resultado, e aí, de fato, você precisa transformar a vida dela, você precisa trazer, né, essa garantia de resultado para que ela faça a aquisição do seu produto, né, e não a de outro concorrente, tá? Então, para concluir, repita comigo. A partir de agora, eu não vou mais procrastinar. Vou desenhar metas, estabelecer um cronograma e gerenciar melhor o meu tempo. Tendo melhores resultados, eu vou conseguir aumentar o meu faturamento, tá? Então, repetindo só mais uma vez, tá? A partir de agora, eu não vou mais procrastinar. Vou desenhar metas, estabelecer um cronograma e gerenciar melhor o meu tempo, tendo melhores resultados e aumentando o meu faturamento. Bom, é isso. Na próxima aula eu vou te entregar um pouco do marketing de conteúdo, estratégia para você conseguir aumentar o seu engajamento e aumentar o número de seguidores e clientes que podem chegar até você de forma ainda orgânica na sua rede social, e que você consiga se posicionar de uma forma a atrair mais clientes também, tá bom? Um beijo, obrigada por ter ficado até aqui. Qualquer dúvida que você tenha, se você quiser compartilhar um pouco do que você tem vivido, me chama no Instagram, eu coloquei aqui na tela, me manda um direct e quem sabe eu posso te dar uma palavra de apoio nesse momento, se é alguma barreira que você vem vivendo, alguma insegurança, e que eu possa contar um pouquinho da minha história e que a minha história possa ser usada como exemplo para você mudar de vida também. Um beijo e até a próxima aula. Que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você, que não chegou ao coração do homem. Estamos ao vivo. Hello! E aí, galera?
Tô vendo aqui quem tá ao vivo de verdade. Olha, já quero acrescentar para vocês que vocês são mais que vencedores. E um funil, a gente sabe que só continua no processo quem realmente quer uma mudança ou quem realmente se interessa. Então tenha plena certeza disso, que se você está aqui agora, é porque você vem acompanhando, é porque você quer de fato mudar a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. E agora eu vou abrir para perguntas e tem pessoas que estão mandando perguntas pelo Instagram também. Se vocês estão liberadas no chat, tá? Hoje as perguntas vão ser por aqui. Amém, Luiz. Ei, Ale, Thalita, Eveline, Kátia, Bianca. A gente fez uma enquete no grupo da mentoria também e eu quero abrir ela aqui agora para ver as respostas. Peraí. Alguém aí assistiu todas as aulas? Quero ver um salve, hein, pro comprometimento. E já adianto que até quinta-feira você tem que assistir absolutamente todas elas, tá? Luiz perguntou, sempre me perco na precificação. Boa, Leni, falta só uma aula. A Lê tá em dia. O Luiz falou que sempre se perde na precificação do seu serviço. Enquanto isso eu vou procurando aqui. Na enquete que a gente fez no grupo, sempre, olha, eu vou falar assim, a maioria das pessoas respondeu que tem dificuldade em vender os seus produtos ou serviços. Deixa eu falar uma coisa para vocês, como foi minha experiência desde que eu comecei na área de estética e entendendo, né, que era necessário saber vender para conseguir aumentar meu faturamento, enfim, fazer o crescimento da minha empresa, da minha clínica. A Kátia está falando que hoje foi a primeira aula dela. Kátia, tem mais 4 aulas antes dessa. É muito importante que você assista. Até quinta-feira eu vou trazer algo incrível para vocês. Então, se até agora você não assistiu às aulas, corre atrás que dá tempo ainda. Essas aulas estão sendo liberadas no grupo da mentoria. Para quem não está no grupo da mentoria, o link está na bio do meu Instagram, tá? E se eu não me engano, a gente está colocando também nos comentários. Então, vou tentar colocar nos comentários, na descrição do vídeo de hoje, tá? O objetivo da mentoria até aqui, né, e que vai continuar, é exatamente auxiliar vocês em todo o processo de vendas dentro do seu negócio, tá? Que é uma grande dificuldade, né? Tanto em equipe, tanto funcionário que sabe vender, todo o processo de recaptação do cliente, né? Muito mais do que só fazer um tráfego pago, onde a gente traz novos clientes. De nada adianta se o processo de vendas dentro do teu estabelecimento não estiver bem definido, né? Então, de nada adianta chegarem 10, 15, 20 leads ali, 20 pessoas fresquinhas para agendarem uma consulta com você, comprarem seu serviço e a sua equipe ela não estiver bem alinhada para gerar valor ao seu produto, tá? Então, é muito importante que todo esse processo, desde, como a gente já falou da jornada do cliente em algumas aulas anteriores, desde o momento em que esse cliente ele chega para você, até o momento em que ele conhece o teu trabalho, ele vai pesquisar diversos outros profissionais, diversas outras pessoas que prestam o mesmo serviço ou que vendem o mesmo produto, para decidir, fazer a decisão de compra, né? Então, ele vai no profissional ou na empresa que
detalhar melhor o seu produto, ele vai, onde ele for melhor atendido, onde as dúvidas dele forem melhor esclarecidas. Então, não é só a pessoa chegar para você e pum, você falar o preço, né? Muitas vezes aquele preço pode ser barato para uns e caro para outras. O que mais importa é você gerar o valor no procedimento ou no produto que você vende, para que o preço que você oferece jamais seja considerado caro para o seu cliente. Por quê? Porque ele vai olhar aquilo como unicamente um benefício, como uma necessidade de ter aquilo, seja produto ou serviço. Então, independente de quanto você ofereça, ele vai achar que vale a pena adquirir. Então, todo esse processo precisa ser muito bem alinhado, tá? Então, o Luiz, voltando aqui, o Luiz, ele falou, é incrível porque o sonho de formar eu venci, mas os desafios do dia a dia são bem complicados, aumentar o faturamento, objeções, sim. Esses desafios a gente vai enfrentar dia a dia quando a gente empreende em algo, né? A necessidade de manter o faturamento é algo que a gente vai viver todos os dias da nossa rotina. Então, o mais importante é ter um bom planejamento de ações, né? Então, é importante que você tenha bem estabelecido todo o processo de vendas dentro da sua empresa, todos os funcionários, ou se você tiver uma funcionária só, fazendo todo o processo, toda a jornada do cliente que você desenhou de uma forma muito bem feita, para que no final esse cliente tome a decisão de compra, né? E quanto à precificação, se você é um prestador de serviço, por exemplo, é muito importante entender que não são só custos de produto para você fazer aquele serviço, né? Para você executar aquele serviço. Você tem que fazer o cálculo da sua hora clínica. Para fazer o cálculo da sua hora clínica, é importante você listar todos os seus custos fixos de empresa, tá? Então, tendo todos esses custos fixos bem estabelecidos, ter detalhado quantas horas no mês você presta aquele serviço, fazer o cálculo de hora clínica a partir disso, né? Quanto que eu preciso ter para começar o meu mês distribuído em horas que eu atendo, né? Minha hora clínica ela pode ser R$10, como ela pode ser R$1, depende, ou até mais. Tem empresas que têm um custo fixo muito alto, então a hora vai ser além de R$100, R$200. Então, tudo isso precisa ser calculado. Às vezes a gente coloca na precificação só o que vai gastar em produto, por exemplo, uma aplicação de Botox. Só o custo do Botox? Não é o custo só do produto Botox. Eu preciso entender que eu tenho a hora clínica, eu tenho todos os insumos que são utilizados juntos com a própria aplicação. Então, existem duas aplicações, o seu paciente, o seu cliente, ele volta para um retoque, então eu preciso dobrar esses insumos que eu gasto. Então, tudo isso precisa ser colocado dentro da precificação. Então, é algo que, aos poucos, né, você imergindo, estando aqui com a gente na mentoria, é algo que, quem sabe, a gente vai conseguir colocar aqui para vocês também, tá? A Leni disse que ela se envolve muito com os clientes e acaba dando sempre descontos. Leni, uma estratégia para isso é você ter o seu valor mínimo, tá? Eu tenho a tabela de procedimentos, valor normal de procedimentos, eu tenho uma oferta média e uma oferta mínima. A oferta mínima é aquela que raramente eu vou trabalhar. Então, exemplo, a gente tem uma tabela de procedimentos e custos de procedimentos na clínica. No entanto, a tabela de preço mínimo é uma que a gente trabalha, por exemplo, só quando tem o mês de novembro, as ofertas do Black November, né? Então, você vai ter uma margem de desconto que você pode dar. O ideal é que você trabalhe essa margem até a oferta média ali. Eu não vejo nenhum problema em você ofertar o desconto e até utilizar isso como uma estratégia de conversão na venda, mas que isso não se torne um hábito, né? Então, por exemplo, às vezes você dá uma oferta ali para o teu cliente no ato da compra de um procedimento ou de um serviço. Ele não pode entender que todas as vezes que ele vai lá, você
vai dar essa mesma oferta, entende? É importante a gente criar a escassez, como a gente já falou na aula de gatilhos mentais. Então, aproveite essa oportunidade porque vai ser só hoje e eu não sei quando que eu vou liberar essa oportunidade para você de novo, né? Eu entendo também que é muito difícil nós, como profissionais, enquanto profissionais, precificarmos e sermos mais exigentes com preço. Então, se você ainda não tem nenhum funcionário, nem que seja uma secretária, eu acho importante, eu acho que é super válido no processo da venda uma outra pessoa passar o orçamento, né? Por quê? Porque isso fica enrijecido, isso fica tabelado para aquele funcionário. Não, ela que é a minha gerente comercial. Então, toda a parte de vendas, toda a parte de aquisição do procedimento é feito com ela. Inclusive, de coração, hoje eu não sei, eu crio as ações da minha empresa, a precificação é feita pela minha gerente comercial dentro de todo esse estudo, né, de preços que a gente tem, preço mínimo, preço máximo, preço médio. E é ela quem faz que passa esse valor para o cliente, para o paciente. Então, isso evitou com que eu tivesse esse desgaste chato do paciente ficar chorando. Porque você vai liberar porque você é a quem presta o serviço ou você é a dona da empresa, entendeu? Então, hoje eu deixo bem claro, essa parte é toda com a fulana da minha clínica, essa parte é toda com a fulana, eu não sei nem te dizer preço mais. Então, as pacientes já têm essa plena noção, que não deixa de ser uma mentira também, né? Hoje eu não tenho o norte do valor real dos procedimentos, tá? Isso é todo com a minha equipe, tá? Então, a Alê perguntou, mas o certo é ter um valor único para todo tipo de cliente? Então, na verdade, você pode ter essa faixa variável de valores, onde você dificilmente vai ofertar o mínimo. E, claro, você pode sim consagrar os clientes VIP seus. Então, assim, os clientes que vão todo mês, os clientes que estão ali a cada 2 meses, que seja, tipo, listar em uma planilha sua quais são os seus clientes VIPs. E esses clientes, sim, você pode, na recaptação, inclusive, deles, sabendo que eles já passaram por você, que você fez toda uma avaliação, você sabe o que fechou, o que não fechou, ofertar em uma recaptação como uma estratégia de trazer esse paciente de volta, né? Mas explicando que justamente por ele ser um cliente VIP seu, ele vai ter a oportunidade de ter esse valor, né? Uma outra coisa que a gente usa, e eu tenho um profissional da minha equipe que faz muito bem, é a estratégia de indicação, né? Me indique 3 possíveis clientes, se eu tiver um agendamento desses clientes, eu consigo te ofertar um valor melhor nesse procedimento que você quer tanto fazer, entendeu? Então, indicar, muitas vezes o paciente ele já te indicaria, porque ele gosta de fazer o serviço com você, mas na hora que você dá um bônus a ele de indicar, por ele indicar outros pacientes, mas só o fato dele indicar, ele vai ganhar também algo com isso, ele vai fazer mais questão ainda de indicar. Né? Então, essa é uma estratégia também de dar um desconto. A gente só não pode dar um desconto por nada. Né? Então, essa pessoa já tem o hábito de sempre chorar o preço porque você sempre dá o desconto. Então, crie um motivo para ter aquele desconto. É um Botox Day, é porque você está vindo pela 2ª, 3ª vez. Tipo, não deixe vago, entendeu? A Leni disse que ela não tem nenhum funcionário, que ela acaba fazendo tudo. Sim, eu já comecei assim, tá, Leni? Eu não sei como hoje é a sua rotina, qual estratégia ou planejamento você faz hoje para atender sozinha e fazer os agendamentos e tudo, mas eu te diria que é importante você desenhar a sua jornada do cliente, ainda que você seja a quem faz tudo, desde o momento que ele chega até o momento que ele faz o procedimento. E que nesse processo você cria etapas em que o cliente não entenda que ele está falando direto com você. Principalmente quando a gente está muito no início, às vezes a gente não tem um WhatsApp empresarial, às vezes a gente não tem, não tem esse norte de
fingir que tem um secretário ou uma secretária de agendamento. Então, desde o início, eu já comecei tendo um telefone empresarial e eu abordava as pacientes como se eu fosse a minha própria secretária. Então, eu criei um nome em que eu falava que eu era a minha secretária, mas quem estava escrevendo era eu. Então, essa etapa também é muito importante, justamente para o cliente não ver que você é um faz-tudo, né? Que você tem essa disponibilidade. É importante também a escassez, isso é uma estratégia de gatilho mental de escassez exatamente porque você, no momento em que você mostra que você tem disponibilidade, dá a entender que você tem o tempo muito livre para fazer essas outras coisas. E é importante você mostrar que você não tem tempo e que você tem sempre poucos horários disponíveis, entende? Deu para eu esclarecer essas ideias? Sandro perguntou, sou recém-formada e minha maior dificuldade até o momento é atrair pacientes. Alguma dica? O posicionamento no Instagram é muito importante, eu vou falar um pouco disso no nosso próximo encontro. Então, assim, quem está aqui hoje e essa live com esses questionamentos vai ficar disponível para que outras pessoas que assistirem depois possam saber disso, é preciso que vocês estejam presentes nos próximos encontros, gente. Assistam, tá? Porque o que eu vou oferecer mais pra frente pra vocês, eu não vou oferecer em outro dia, vai ser dentro das lives. Então, não fiquem fora das lives, tá bom? Então, ele perguntou uma estratégia de atrair mais clientes. Então, no próximo encontro, a gente vai falar sobre, por exemplo, o posicionamento nas redes sociais. Posicionamento no Instagram, por exemplo. Falamos muito sobre construir autoridade. Né? Então, hoje, quando você olha seu perfil, você acha que ele convence? Então, mais uma vez falando, os clientes, eles compram de quem eles acreditam, de quem eles conhecem, de quem eles confiam, de quem eles gostam. Quando alguém olha o seu perfil, então, às vezes pode pedir para um colega fazer essa análise, e ele consegue te garantir isso. Ah, não, eu acho que eu ficaria inseguro de fazer procedimento com você, porque eu acho que você não me mostra muito isso. Então, assim, é muito importante a gente usar e abusar de todas as estratégias que a ferramenta, o Instagram, por exemplo, ele nos permite, né? É possível, sim, que você comece a crescer. Ninguém começa com 80 mil seguidores, nunca foi assim para mim. Eu também comecei do zero, como todo mundo, então é importante você começar divulgando dentro do seu meio, porque essas pessoas vão começar acreditando em você. Então, na medida em que você posta um conteúdo interessante e o boca a boca é fato, né? As redes sociais auxiliam, mas o boca a boca é muito importante para isso. Na hora que uma pessoa te indica para outra pessoa, qual que vai ser o seu portfólio? Muitas vezes a gente usa o nosso próprio Instagram, né? Então, acaba que o perfil ali, o seu feed de postagens, ele vai ser um portfólio para quem entra no seu Instagram a primeira vez, né? E aí entrou no seu Instagram, ele vai lá e vê uma postagem de 3 meses atrás, concorda que isso já é um motivo para ele recuar? Ué, mas essa pessoa ainda está trabalhando porque tem 3 meses que ele não posta algo? Ou o seguinte, só tem uma postagem no seu feed sobre diversos procedimentos, mas não mostra uma rotina ali, que seria na ferramenta dos stories, não é mostrada uma rotina de atendimento, né? Gente, eu também, quando comecei, eu não tinha minha agenda cheia. Eu tinha o horário eu tinha meus horários muito livres, mas eu fingia. Então, nesse sentido, você pode fingir que você acabou de atender uma paciente, que as perguntas mais frequentes sobre aquele procedimento são essas e essas. Crie caixinhas de perguntas em que você mesmo vai criar essas perguntas para responder para os seus clientes. No início é assim mesmo, tá? Cada vez mais as pessoas interagem mesmo com a própria rede, as pessoas estão ficando com preguiça, essa é a verdade. As pessoas não querem assistir vídeos até o final, as pessoas não querem curtir, não querem comentar, elas simplesmente estão numa rotina, né? Então, assim,
O máximo de estratégias que você utilizar dentro da ferramenta do Instagram e abusar delas é importante para que você crie essa autoridade e que outras pessoas comprem de você. E lembrar que sempre a sua rede ali, ela vai ser o seu portfólio para você atrair mais clientes. Então, se a gente estiver falando do orgânico, né, do básico, seria isso. Óbvio que o antigo ainda funciona, fazer parcerias com empresas ao redor do seu estabelecimento, então parceria de percentual de desconto, que seja, tem um salão próximo, tem uma empresa de outro ramo, mas que tem muitos funcionários ali do lado. Então, essas parcerias são importantes, tá? Então, isso ainda vale também. E por fim, e mais pra frente eu vou falar sobre isso, existe a estratégia de você atrair clientes sem aparecer necessariamente, que seria fazendo tráfego pago. Mas entenda que de nada adianta a gente fazer um patrocinado na rede social se todo esse processo de venda não estiver estabelecido, porque você vai simplesmente rasgar dinheiro, tá? E o tráfego pago, só para vocês terem uma ideia rápida aqui, de nada adianta também só aquele de turbinar publicação que aparece pra gente no Instagram, no Facebook, enfim. Aquilo ali, gente, a entrega é baixíssima. Então, se você deseja trazer o cliente para o seu WhatsApp, isso a gente vai te contar mais na frente, tá? Então, deixa eu ver mais perguntas. O Luiz, acontece que quando eu me identifico, ou querem mais barato, ou a minha imagem cai. Acho que eu não entendi muito bem. Tá, vamos falar sobre valor mais barato. Como a gente já estava falando antes sobre a geração de valor, é óbvio que a gente entende que em diversos nichos o mercado está extremamente prostituído. Então, quanto mais você mostrar que a experiência do cliente com você ela é fenomenal comparado a outras pessoas que prestam o mesmo serviço ou que vendem o mesmo produto, que o seu produto ou o seu serviço é fora da curva e por isso vale aquele preço que você estabeleceu, eles não vão mais questionar o preço. E lembrem que a partir do momento que o questionamento for também o preço, que você pode usar estratégias como facilitar a forma de pagamento ou fazer analogias com coisas que ele costuma comprar na sua rotina. Então, você está me dizendo que isso é caro para você, mas equivale a 12 parcelas de R$80. Isso são 2 dias que você deixa de lanchar no McDonald's por mês, você consegue fazer o seu procedimento. Então, assim, são analogias que a gente pode fazer que vão fazer a pessoa repensar no ato da sua compra, tá? O Luiz falou que precisa reformular muita coisa. Entendi, de falta de valorização, tá? E aí eu penso que assim, já aconteceu óbvio, isso acontece com constância, de não realizar o procedimento para aquela pessoa, né? Então, deixar bem claro que a gente não tinha como fazer um valor mínimo do que aquele que a gente já estava ofertando e que, infelizmente, a gente não poderia ajudá-la. E ela acabou não fazendo. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que meses depois ela voltou, guardou o dinheiro para fazer, porque disse que teve uma experiência ruim em outro lugar. Tinha feito o procedimento, não tinha gostado, enfim. Né? Então, se você acha que o seu trabalho, o seu produto, ele realmente transforma vidas, que ele ajuda pessoas, que você realmente se considera uma pessoa altruísta, que está ali do lado do paciente, solidário ao resultado, que você promove uma garantia de resultado, né? Eu acho que isso é muito importante, o quanto que você se mostra presente para esse paciente, né? Hoje em dia, a gente tem milhões de franquias, por exemplo, dentro da área de estética e todas com restrições no atendimento, ou não tem garantia de retorno do procedimento, ou a quantidade de produto ela é limitada. Então, tudo isso são questionamentos que fazem justificar o porquê que o preço naquele lugar é menor do que o seu preço. Então, saiba valorizar o seu produto ou serviço para que o questionamento de preço ele não exista.
e que você seja firme nisso, né? Não adianta fraquejar. Se você acredita no seu produto, no seu serviço, você não pode fraquejar no momento da venda ou mostrar instabilidade ao vender. Seja firme e pontual no momento de passar o preço. É esse o valor. Vamos agendar agora? É esse o valor. Então, vamos fazer agora? Como é que você quer fazer? Parcelado? À vista? Então, assim, tente não titubear, né? Seria a palavra, tá? Então, realmente, o processo de vendas, ele vai muito além só do produto, do serviço. É importante todo esse processo de geração do valor, de entender a jornada do cliente, entender o questionamento do cliente no momento da compra, né? Ah, mas eu vi em tal lugar e está mais barato. Você já viu se nesse lugar eles te garantem isso, isso, isso? Se os produtos são de qualidade? Então, assim, crie uma dúvida na cabeça do cliente, né? Tipo, nossa... ainda que ele vá lá fazer no outro lugar, ele pode pensar, nossa, bem que lá na clínica da Fernanda eles falaram que isso podia acontecer. Bom, aconteceu comigo. Ai, vou ter que ir lá perguntar para eles o que eu faço agora. Entendeu? Então, isso gera essa dúvida, né? Gera esse questionamento interno na pessoa. A Leni perguntou, eu trabalho na área da beleza há um tempo, só que me formei em biomedicina, como fazer essa migração de serviço? Leni, te entendo plenamente, porque eu fiz isso há 10 anos atrás. Eu fiz curso técnico, trabalhei com estética básica e fui migrando para os procedimentos avançados. Bom, tem que ser um processo natural. Se você se considera uma excelente profissional, por exemplo, de Botox hoje, se você se considera capaz, então para isso é importante elevar o seu conhecimento, né? Estude, se especialize nisso, com segurança você vai passar para o seu paciente. Olha, agora eu já me formei, eu faço o procedimento de Botox, por exemplo, e se você quiser, a gente pode agendar o seu procedimento tal dia. Isso te interessa? Então, fazer uma recaptação em todos os seus clientes, né? Entrar em contato para falar que isso é uma novidade no seu estabelecimento e que justamente gerar escassez, que, sei lá, os 10 primeiras pessoas que agendarem, por exemplo, você pode dar o valor de desconto ou um bônus ou um brinde extra, né? As 10 primeiras pessoas que ganharem, que adquirirem o Botox vão ganhar uma limpeza de pele. Estou sugerindo, tá? Mas é uma estratégia que você pode adotar. Mais dúvidas? Daqui a 5 minutos a gente vai encerrar. Então, de nada, Leni. Então, lembrem-se, né, de todo esse processo, voltem em todas as aulas, escrevam, né, em detalhes sobre o negócio de vocês ou a marca pessoal, se vocês têm colocado tudo em prática. Se não tem, crie gatilhos, crie ideias, sejam criativos, coloquem no papel tudo que vocês podem fazer de diferente do que os outros estão fazendo, né? Não façam mais do mesmo, sejam um diferencial dentro da área de vocês. Sejam altruístas, sejam companheiros do cliente de vocês, né? Óbvio que existem momentos em que o cliente não tem a razão, a gente sempre tem que ter essa percepção também, estar respaldado por uma parte jurídica também em relação a isso, mas tentem dar todo o suporte para o paciente de vocês. Hoje a gente faz um suporte também no pós-venda dos procedimentos, eu falo paciente, cliente, enfim, dentro do negócio de vocês. Hoje a gente tem o suporte no pós-venda, o que é essencial para a fidelização do cliente. Então, ele foi até você no dia seguinte, e aí? Como você está se sentindo? Como foi seu procedimento? E aí, você gostou do seu produto? Já usou eu vejo muito cliente de shopping, vendedor de loja fazendo isso, eu recebo WhatsApp, eu acho incrível. E aí, Fernanda, o fulano já recebeu o presente que você deu, ele gostou? Me conta um pouquinho. Tipo, o vendedor se preocupa em saber, depois que ele vendeu, se quem eu presenteei gostou do produto que ele vendeu. Então, é exatamente isso com o serviço também, né? Então, e aí, como foi
cliente gostou, sentiu dor no procedimento, não sentir, como que tá agora, qualquer coisa a gente está aqui à disposição, nossa equipe, tá? Entre em contato para detalhes, então faça um suporte não só no dia seguinte, daqui a 2, 3, 4 dias, tá bom? A Ale falou que a cabeça dela tá fervendo, muita informação que faz a gente pensar, que bom, Ale, essa é a ideia. Fico disponível para vocês também no meu direct ali, se vocês tiverem alguma ideia, quiserem alguma ajuda com essa ideia, eu posso tentar auxiliar de alguma forma, se for algo que seja dentro do que eu trabalho, ou que eu possa dar uma ideia mesmo para acrescentar, eu farei isso com todo o prazer, tá? E assim a gente vai encerrando essa meia horinha de bate-papo. Em breve vocês vão receber sobre o novo conteúdo que a gente vai liberar. Não deixem mais uma vez de fotografar que vocês estão aqui comigo, com todo prazer eu vou compartilhar. E para quem eu não conheço, que por acaso estiver por aqui, eu faço questão em te conhecer também lá nas suas redes, tá bom? Beijo, gente, boa noite, sigam com Deus, muita sabedoria, muito discernimento nos passos que vocês têm que tomar, entreguem essa decisão para Deus, né? Só para finalizar, senão eu fico falando até amanhã, mas ontem eu assisti uma palavra que mudou um pouco o meu pensamento, né? A gente às vezes fica na comodidade de pensar assim, Senhor, me usa para fazer o teu propósito para minha vida, me mostra o caminho e tal, mas às vezes Deus quer que a gente tome a decisão, né? Então, Ele só quer que você fale assim, Senhor, decidi, e aí Ele tá lá junto contigo, entendeu? Então, às vezes Deus só te falando, toma a decisão que eu vou junto. E aí, às vezes, falta só esse start, né? Então, continue refletindo na palavra, continue conversando com Deus e eu tenho certeza que o melhor Ele tem para sua vida em 2023. E vamos junto, espero te ajudar em todo esse processo também. Beijo, beijo!